Esses são os relatos que vimos circulando nas redes sociais. Não há confirmação. Tudo o que sabemos até agora é que há uma operação conjunta entre Israel e os Estados Unidos contra o regime islâmico no Irã. Após suas repetidas ameaças de morte aos Estados Unidos e morte a Israel, as negociações sobre a questão nuclear não têm avançado. E, consequentemente, parece que os americanos e israelenses estão lançando uma ofensiva conjunta contra o regime islâmico no Irã. Você pode confirmar? Você pode confirmar? Temos uma confirmação de Israel de que a liderança iraniana foi alvo? Sabemos quem são esses líderes além do líder supremo do Irã? Claro, quem mais foi alvo nesse ataque? Esses são relatos que estão circulando nas redes sociais. No momento, não temos confirmação de quais são os alvos do ataque. Mas lembre-se de que o último ataque preventivo de Israel contra a República Islâmica, em junho do ano passado, também começou com ataques à alta liderança militar do regime. E o objetivo, claro, é duplo. Primeiro, incapacitar o processo de tomada de decisão para que o regime iraniano não possa retaliar com força total contra as cidades israelenses. E eles levaram algumas horas para preparar seus mísseis balísticos para atacar as cidades israelenses. E também como um sinal para aqueles que se opõem ao regime de que eles devem se levantar contra o regime que vem oprimindo eles. Que vimos massacrando manifestantes nas ruas porque o regime é vulnerável. Mas novamente todos em Israel acabamos de acordar com sirenes e alertas de emergência, aguardando confirmação oficial que ainda não há. Sim, ambos os lados estavam se preparando para isso, não é, Levi? Ambos os lados estavam prontos para esse momento. Estamos ouvindo que esse é um ataque conjunto. Quão difícil você acha que vai ser para Israel retaliar em uma situação como essa, quando parecem totalmente encurralados no Oriente Médio? Quão difícil será para Israel revidar? Irã, quero dizer. Certo, e esse é um ponto importante. O regime iraniano é totalmente coordenado. Agora, vamos lembrar onde estávamos há 2 anos. 2 anos atrás, o regime iraniano tinha Israel cercado por uma rede de exércitos de representantes, Hamas, Hezbollah, os Houthis, esperando que todos viessem em sua defesa se o regime estivesse em perigo. Eles calcularam mal. Em 2 anos de guerra, esses representantes foram seriamente enfraquecidos e o regime iraniano ficou sem amigos. Ele não tem aliados na região, exceto pelos exércitos de representantes que pagou para semear o caos, porque todos entendem isso. A República Islâmica do Irã é a ameaça número 1 à estabilidade regional na Ásia Ocidental. Através de sua busca por armas nucleares, sua busca por mísseis balísticos, seu armamento de forças de representantes em Gaza, no Líbano, no Iêmen, na Síria e em outros lugares. Então, enquanto Israel e os Estados Unidos estão agindo em conjunto para combater essa ameaça à estabilidade regional, parece que os iranianos estão totalmente sozinhos. E os exércitos terroristas de representantes nos quais confiava estão por enquanto desaparecidos. Existe ainda a ameaça que o Irã enfrenta de seu próprio povo, porque acabamos de receber uma atualização de notícias agora mesmo de que os serviços telefônicos foram desativados, a internet foi cortada, algo que vimos durante o levante há algumas semanas. Talvez eles não queiram que as imagens sejam transmitidas, talvez também vejam a ameaça interna. Nessa situação, o maior medo do regime iraniano é o seu próprio povo. Este é um regime que governa o Irã há 40 anos através da força bruta e da repressão. Todos viram como o regime iraniano massacrou os manifestantes que se levantaram para exigir liberdade e segurança pessoal, disse o presidente Trump. No discurso do Estado da União, 32 mil pessoas foram massacradas pelo regime. E por isso sabe que é vulnerável, sabe que o povo a despreza, sabe que o povo quer liberdade e quer democracia. Como nós temos em Israel e vocês têm na Índia. E por isso o regime iraniano vai tentar suprimir qualquer dissidência interna. Cortá-los da internet, cortá-los dos telefones, cortá-los da informação para que o povo não possa usar esse momento de fraqueza para derrubar o regime.
Mas esse é um regime que não trouxe nada além de morte e destruição para o povo do Irã e para o povo da Ásia Ocidental. E já está na hora dele acabar. Sim, estamos ouvindo sobre um possível segundo ataque em outras cidades do Irã. Não posso confirmar isso. Claro, estamos apenas recebendo informações de que houve um segundo ataque em Isfahan e também em outras partes do Irã. Você conseguiu captar alguma coisa aí do seu lado, Elon Levy? Não. No momento, não. Estou na televisão com você nos últimos 10 minutos. Mas é claro, se Israel lançou um ataque preventivo contra a República Islâmica do Irã, junto com os Estados Unidos, obviamente não vai se limitar a um ou dois alvos. Todos em Israel agora foram colocados em alerta para se prepararem para correr aos abrigos antiaéreos. Acordamos hoje com alertas de emergência nos celulares dizendo: saiba onde ficam seus abrigos contra mísseis. Porque estamos nos preparando para uma retaliação iraniana. E se os israelenses estão se preparando para uma retaliação iraniana, isso significa que Israel tem um banco de alvos valiosos para eliminar. Ataques. Israel e os Estados Unidos entendem juntos que a ameaça do regime iraniano não pode continuar. Você não pode ter um regime que continua armando exércitos terroristas na região, que ameaça afundar navios americanos, que está tentando reconstruir seu programa nuclear. Mísseis balísticos que podem alcançar a Europa, e o presidente Trump disse que em breve poderão alcançar a América. Então, não ficarei surpreso se virmos além de uma série inicial de ataques. Isso parece uma operação bem coordenada entre Israel e os Estados Unidos e não vai acabar tão cedo. Aviões já decolaram. Estou recebendo uma atualização de última hora. Aviões já decolaram. Há alguns relatos e os primeiros vídeos estão chegando. Elon Levy, talvez na TV eu possa mostrar essas imagens que estão chegando de jatos israelenses voando sobre Teherã, vistos nos céus de Teherã. Esse é o relatório que eu tenho agora. O relatório acabou de chegar. Aviões de ataque decolaram de porta-aviões no Oriente Médio. Eu repito, aviões de ataque decolaram de porta-aviões no Oriente Médio. Confirmamos aos telespectadores que dezenas de ataques dos Estados Unidos estão sendo feitos por aviões e bases em todo o Oriente Médio. Aviões estão decolando, então há uma onda de ataques. Não é só Teherã, há vários alvos, várias cidades sendo bombardeadas por Israel e pelos Estados Unidos em conjunto. Estou repetindo isso novamente. Aviões de ataque decolaram de porta-aviões no Oriente Médio. E o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, está no Oriente Médio. Elon Levy, obviamente, ambos os lados e todos os lados vêm se preparando para este momento e parece que agora isso é o fim, talvez. Os Estados Unidos vêm alertando o regime iraniano de que é necessário chegar a um acordo que o impeça de ser uma ameaça de agressão e instabilidade no Oriente Médio. Ele precisa parar de buscar armas nucleares, precisa parar de construir mísseis balísticos, precisa parar de armar exércitos terroristas na região e precisa parar de reprimir seu próprio povo. O regime iraniano afirmou não estar disposto a negociar a maioria desses pontos. E eu acho que os americanos já se cansaram de um regime cuja política oficial é morte à América. Isso é algo que o regime grita: morte à América e morte a Israel. E eles dizem: chega, já basta. Não podemos permitir que o regime iraniano continue desafiando a comunidade internacional, os Estados Unidos, para buscar armas que colocam em risco toda a região ao seu redor. E, portanto, a paciência da América também se esgotou. E é por isso que parece que estamos vendo uma operação conjunta americano-israelense. Para eliminar essa ameaça, os Estados Unidos deslocaram uma quantidade colossal de forças para a região. É a maior concentração de forças desde a Guerra do Iraque. 2 grupos de porta-aviões, um no Golfo Pérsico e outro no Mediterrâneo. Para se preparar exatamente para essa possibilidade e enfrentar de frente essa ameaça iraniana. Sim, com certeza. E qualquer detalhe que você esteja percebendo, Elon, eu sei que você está ao vivo comigo agora. Mas, desta vez, a mensagem veio dos dois lados, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, de que é preciso diálogo, negociação, ou vai ser uma luta até o fim, e em uma luta até o fim, sabíamos que eles iriam atrás da liderança. Parece que foi isso que aconteceu.
Ok, estamos recebendo mais atualizações de última hora. Eylon Levy, estou recebendo mais notícias agora de que houve ataques e uma confirmação chegando de múltiplos ataques em várias cidades do Irã. Não é só Teherã, várias cidades do Irã foram atingidas. Na verdade, mais de 50 aviões de combate decolaram dos 2 porta-aviões na região. Os ataques vão além de Teherã, Eylon Levy, quero enfatizar um ponto muito importante aqui para os seus telespectadores. Israel e os Estados Unidos vão atacar alvos do regime militares. Os alvos serão autoridades do regime iraniano, o aparato de repressão interna, instalações nucleares e ameaças de mísseis balísticos. Eles vão atacar alvos que colocam em risco a segurança do nosso povo e de pessoas em todo o Oriente Médio. Você pode esperar que o regime iraniano retalie com ataques de mísseis balísticos contra cidades israelenses. Foi isso que o regime iraniano fez. Em junho, Israel atacou alvos do regime e militares e o regime iraniano atacou civis. Tivemos blocos inteiros de apartamentos em Tel Aviv, em Beerseba, que foram destruídos por mísseis balísticos iranianos. E é por isso que todo mundo em Israel sabe que assim que toca a sirene, você tem que correr para um abrigo, porque o regime iraniano vai mirar nas pessoas daqui. E essa é uma distinção crucial enquanto observamos qualquer retaliação que venha a acontecer nas próximas horas e dias. Sim. Eylon Levy, você sabe, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, e 2 dias atrás vimos fotos do nosso primeiro-ministro com ele. E você sabe, até mesmo a mídia israelense estava falando sobre o simbolismo dessa visita. E nós sabemos que Netanyahu é um líder muito forte no sentido de que ele não mede palavras. E você avisou o Irã sobre uma possível guerra, e se essa guerra acontecer, será uma luta até o fim. Agora, falando estrategicamente, além de mirar na liderança, o que Israel buscaria em uma guerra como essa? Quais seriam os possíveis alvos? O que eles gostariam de neutralizar? Você acertou ao citar a visita do primeiro-ministro Narendra Modi a Israel, que emocionou a todos ao ver o líder do país mais populoso e da maior democracia do mundo, falando no Knesset israelense. E eu acho que o momento não foi coincidência. O primeiro-ministro Modi observa Israel. Ele vê a extraordinária tecnologia de defesa que ajudou a interceptar drones e mísseis e diz: este é um país com o qual a Índia precisa de uma aliança. Ela provou seu valor, provou sua contribuição para a estabilidade. E é por isso que estamos vendo Israel e a Índia se aproximando cada vez mais e falando não apenas sobre comércio, mas também sobre fabricação conjunta e inovação. Porque Israel tem tecnologia que a Índia deseja. E é por isso que Israel é o segundo maior fornecedor de tecnologia de defesa para a Índia no mundo. Quanto aos alvos que Israel vai perseguir, acho que há vários principais. Primeiro, os oficiais do regime, os líderes do regime, que têm uma política oficial de morte a Israel e vêm perseguindo isso com impunidade há décadas. Eles estarão no banco de alvos. Segundo, o programa nuclear. Israel e os Estados Unidos demoliram completamente o programa nuclear do Irã durante o verão, mas o Irã tem tentado reconstruir seu programa de armas nucleares. Isso seria uma ameaça existencial para Israel. E isso não pode ser permitido. Terceiro, estamos falando sobre mísseis balísticos. Israel é um país muito pequeno e o regime iraniano está construindo milhares de mísseis balísticos. Se o regime iraniano lançasse milhares de mísseis balísticos de uma só vez contra Israel para tentar sobrecarregar suas defesas antimísseis, isso seria equivalente a um ataque nuclear. E Israel não pode permitir isso. Por isso, está atacando os lançadores de mísseis balísticos, os próprios mísseis e as fábricas, para que o Irã não possa lançar um ataque massivo de mísseis contra Israel. E em quarto lugar, espero que também vejamos ataques direcionados aos mecanismos de repressão interna no Irã. A Guarda Revolucionária, órgãos que têm massacrado manifestantes nas ruas e têm sido parte fundamental para manter esse regime de terror do governo iraniano sobre o povo.
Na verdade, enquanto você falava isso, agora tem uma confirmação de que instalações nucleares iranianas foram atingidas. Posso confirmar oficialmente que alguns desses locais foram atingidos. Na verdade, estou recebendo alguns detalhes. Ed Dube também está conosco no estúdio enquanto analisamos Eilon Levy. Como ex-porta-voz do gabinete do primeiro-ministro de Israel, ele recebe informações em primeira mão. Ele está ao vivo conosco e Israel começou ataques aéreos e nós... Ok, tem uma correção aqui. Os Estados Unidos começaram ataques aéreos e marítimos. Os diferentes porta-aviões estão começando a atacar. Pablo Teherã nesta tarde em uma escalada séria na última hora. Os Estados Unidos agora começaram ataques aéreos e marítimos contra o Irã. Eles estavam se preparando para isso. E o Irã e o líder supremo iraniano divulgaram imagens zombando dos Estados Unidos, dizendo que seus mísseis garantiriam que os porta-aviões afundariam no fundo do mar. Mas não tenho tanta certeza de que isso vai acontecer tão cedo. Pelo que está acontecendo, pelos detalhes que conseguimos, aeronaves dos Estados Unidos e de Israel em ataque conjunto decolaram dos porta-aviões. Confira as imagens que chegam agora, senhoras e senhores. Elon, foi confirmado que os Estados Unidos iniciaram ataques aéreos e marítimos. Que movimentação você observou? Essa é uma foto e um mapa, Elon, mostrando onde ficam os Estados Unidos.